Bem-vindos à nossa exploração detalhada das fontes de hoje. Temos aqui, olha, fragmentos das Confissões de Santo Agostinho e também um trecho de O Mestre. Isso mesmo. A nossa missão aqui é mergulhar fundo, sabe? Na jornada intelectual e espiritual de uma mente assim extraordinariamente inquieta. Vamos acompanhar desde a infância até a maturidade, passando por questões-chave, né? Pecado, conhecimento, Deus, o tempo, a memória. Vamos esmiuçar o que esses textos aqui nos revelam. Sem dúvida. A ideia é seguir os passos do Agostinho mesmo, nessa busca dele incansável pela verdade, né? Conforme ele mesmo narra pra gente. Ver as lutas internas, os dilemas filosóficos, teológicos também. Sim. E aqueles pontos de virada, né? Que definiram o pensamento dele. E o foco aqui é cobrir, assim, de forma bem completa, tudo que está nos textos que a gente tem. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, né? Livro 1 das Confissões. O Agostinho começa refletindo sobre a primeiríssima infância. É uma fase que ele, claro, não tem memória própria. Claro. Mas ele reconstrói, né? Observando outros bebês, ouvindo relatos. Ele descreve aquela dependência total, recebendo sustento, que ele já naquele momento atribui à providência divina, né? Através das amas, da mãe. Isso é notável, né? Essa conexão imediata com Deus como provedor último, mesmo nas coisas mais básicas. E ele já faz uma análise, assim, quase psicológica filosófica da infância, né? É verdade. Ele observa a incapacidade de comunicar os desejos, a não ser pelo choro, por gestos. E ele interpreta, olha que interessante, a impaciência, o choro insistente, não como inocência pura, Não. mas como uma espécie de, sei lá, vingança, uma exigência quase tirânica por não ter as vontades atendidas. Ele já vê ali, tipo, as sementes das paixões desordenadas do adulto. Exato. E essa falta de memória pessoal sobre o início da vida leva ele a fazer perguntas ainda mais fundas, né? Onde ele estava antes de nascer. Antes mesmo do ventre materno. Ele se volta para Deus, reconhecendo Deus como a fonte de todo o ser, aquele que simplesmente é, eterno, imutável. E é nesse contexto que vem aquela expressão linda sobre Deus. Teus anos são um perpétuo hoje. Nossa, essa intuição da eternidade divina como um presente contínuo, sabe? Um hoje sem ontem nem amanhã. Isso é uma semente que vai florescer lá na frente, na análise do tempo no livro 11. Com certeza. Mas já que, sabe, ao pensar sobre a origem da própria existência, ele já estabelece essa diferença fundamental entre o ser de Deus e o vir a ser o devir das criaturas. Avançando um pouco para os anos de aprendizado. A escola. Nossa, é retratada quase como um lugar de tortura para ele. Pesado, né? Muito. Ele descreve com detalhes os castigos físicos, as varadas que ele sofria por não se aplicar aos estudos. Ele preferia brincar, né? Critica a pressão dos adultos para ele aprender eloquência só visando o sucesso no mundo, o ganho material, a vanglória. Sim, e tem uma crítica social interessante aí, né? Ele compara os estudos forçados e os negócios dos adultos a jogos, só que levados mais a sério, sem a mesma tolerância que se tem com as brincadeiras de criança. Ele questiona essa hipocrisia dos mais velhos. Exato. Ao mesmo tempo, ele confessa os próprios pecados de menino. A preguiça nos estudos, a vaidade de querer vencer nos jogos, a inveja dos colegas, pequenas mentiras, até furtos de comida na despensa, fruta no quintal, movido pela gula ou para trocar por brinquedo. Ele menciona também um contato bem cedo com a fé cristã, mesmo que de forma assim rudimentar. Ouviu falar da vida eterna, foi marcado com o sinal da cruz, ensinaram ele a invocar a Deus e tem um episódio marcante, uma doença grave na infância. Ele chegou a pedir o batismo com fervor. E aí entra a figura da Mônica, né? A mãe dele. Apesar da fé fervorosa dela, o batismo foi adiado. E o motivo era um medo comum na época, que os pecados cometidos depois do batismo fossem mais graves, mais difíceis de perdoar. É uma lógica complicada, né? Complicada. O Agostinho, já escrevendo como bispo, ele questiona essa prática, né? Mostra uma compreensão mais madura da graça, do perdão contínuo de Deus, mas ele relata o fato, faz parte da história dele, da mentalidade da época, influência da Mônica, mesmo com o pai sendo pagão ou patrício.
Já era bem clara ali. Chegamos agora num dos episódios mais famosos, né? Super analisado das Confissões, lá no livro 2, O Roubo das Peras. Ele narra como na adolescência, com um grupo de amigos, ele roubou peras de uma árvore vizinha. Ah, o famoso roubo das peras. Exato. E o ponto que ele enfatiza assim obsessivamente é a falta de motivo útil. Não estava com fome, não precisavam das peras, tinham frutas melhores em casa e acabaram jogando as peras roubadas para os porcos. A análise que o Agostinho faz disso é que torna o episódio tão importante. Ele investiga aquilo como se fosse um laboratório da natureza do pecado. Por que roubaram? Pelo prazer de fazer o proibido? Pela pura transgressão? Nossa. Ele explora várias motivações possíveis para o pecado em geral. Desejo de poder, de beleza, de conhecimento, liberdade. Mas ele conclui que o roubo das peras foi motivado por uma espécie de gozo na própria maldade. Um amor pelo ilícito em si. Ele vê isso como uma imitação distorcida, perversa dos atributos de Deus. Quer dizer, ao transgredir a lei, eles buscavam uma falsa onipotência, uma liberdade sem regra nenhuma. É uma reflexão muito profunda sobre o mal como uma desordem da vontade, né? Um afastar-se do bem supremo não por outro bem menor, mas pelo próprio ato de se afastar, uma atração pelo nada, pela deficiência. Exatamente, é a análise do pecado gratuito, digamos assim. E ele fecha essa reflexão agradecendo a Deus não só pelo perdão desse pecado específico, mas também pela graça que impediu ele de cometer males ainda piores, aos quais a natureza inclinada dele poderia ter levado. Ele reconhece a ação preventiva da graça divina aí. Entrando na fase adulta jovem, lá em Cartago, dos 19 aos 28 anos. Agostinho se descreve com palavras bem duras: seduzido e sedutor, enganado e enganador. Ele era professor de retórica, ambicioso, buscando fama, dinheiro, embora admita que preferia os alunos que eram genuinamente interessados em aprender. Nessa época, ele vivia com uma mulher que ele não nomeia, mas com quem teve uma relação estável, fiel por muitos anos e que foi a mãe do filho dele, o Adeodato. É nesse contexto, né? De busca intelectual, inquietação moral, que ele topa com o maniqueísmo. Ele conta que foi atraído por eles, homens que ele descreve como orgulhosos, carnais e loquazes. Eles falavam muito de verdade, criticavam as escrituras judaico-cristãs, principalmente o Antigo Testamento, de forma literal, superficial. Sim. O que encontrou eco nas dificuldades que o próprio Agostinho tinha com certas passagens bíblicas na época. E prometiam uma explicação racional para tudo, né? Os maniqueus ofereciam um sistema cosmológico bem detalhado, com explicações sobre sol, lua, estrelas, a luta entre dois princípios eternos, o bem, luz, e o mal, trevas. No início, Agostinho achou isso fascinante. Parecia dar sentido ao universo, ao problema do mal. Parecia, né? Mas com o tempo ele percebeu que eram, nas palavras dele, longas fábulas, ficções, quimeras. Ele compara essas doutrinas a alimentos de sonhos. Parece que satisfaz, mas não nutre a alma que está faminta pela verdade substancial e imutável. Ele começa a identificar as falhas lógicas, filosóficas. Quais, por exemplo? A concepção de Deus como uma massa luminosa extensa, sabe? Limitada pelo princípio do mal. A dificuldade em explicar a origem do mal sem comprometer a onipotência e a bondade de um Deus único. A interpretação literalista, anacrônica, das ações dos patriarcas, dos profetas no Antigo Testamento sem entender a pedagogia divina, a adaptação da lei aos tempos. Entendi. Um ponto crucial era a dificuldade maniqueísta e a dele própria na época de conceber uma realidade puramente espiritual, incorpórea. Tudo era imaginado sob formas materiais ou meio fantasmagóricas. Exato. E além disso, Agostinho começou a estudar astronomia e percebeu que as explicações maniqueístas sobre os astros eram contraditórias, inferiores ao conhecimento científico da época, mesmo que esse conhecimento não explicasse as causas últimas. Estaliza com a figura de Fausto de Mileve, um bispo maniqueu famoso pela eloquência, considerado um grande sábio pela seita.
Agostinho esperou ansiosamente para encontrar ele, achando que ele ia resolver suas dúvidas. E aí veio a decepção, né? Descobriu que o Fausto, apesar de muito agradável, habilidoso com as palavras, era superficial nas artes liberais, ignorante em filosofia, ciência. Ele foi honesto sobre a ignorância dele, o que Agostinho até apreciou, mas isso desfez o encanto. Claro. Agostinho percebeu ali que a beleza da forma, a eloquência, não garante a verdade do conteúdo. Isso fez ele começar a duvidar seriamente do maniqueísmo como um todo. Essa desilusão com o Fausto, com a inconsistência intelectual do maniqueísmo, leva ele a deixar Cartago. Ele vai para Roma, buscando alunos mais disciplinados, e depois segue para Milão, onde tinha uma vaga para professor de retórica, patrocinada pela prefeitura. E é em Milão que acontece o encontro decisivo. Ele conhece Ambrósio, o bispo da cidade. Ah, Ambrósio. Inicialmente, Agostinho confessa que se aproximou dele mais por interesse profissional, admiração pela famosa eloquência, do que por busca espiritual. Queria avaliar a oratória do bispo. Faz sentido vindo de um professor de retórica. Total. Só que, enquanto ele ouvia atentamente a forma, o conteúdo começou a penetrar na mente dele. E o ponto de virada foi a maneira como Ambrósio interpretava as escrituras, especialmente as passagens difíceis do Antigo Testamento que tanto tinham incomodado Agostinho e o afastado da fé católica antes. Exatamente. Ambrósio usava o método de interpretação alegórica ou espiritual. Mostrava que muitas passagens que pareciam absurdas ou imorais, literalmente, na verdade continham significados espirituais profundos, seguindo aquela máxima do Paulo, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Essa abordagem abriu um horizonte totalmente novo para Agostinho. Ele percebeu que a fé católica que ele julgava simplista e ingênua por causa das críticas maniqueístas e da própria leitura literalista dele, Que ele tinha antes. exato, tinha na verdade uma profundidade intelectual, uma capacidade de lidar com as complexidades dos textos que ele nem imaginava. Isso removeu um obstáculo intelectual enorme para ele. Com certeza. E aí ele decide tornar-se catecúmeno na Igreja Católica, a fé da mãe dele, né? Embora ainda não estivesse totalmente convencido. Ele descreve a posição dele como a dos filósofos acadêmicos, céticos sobre a possibilidade de encontrar a verdade com certeza, e especialmente sobre a natureza de Deus como ser incorpóreo. Ainda estava ali, flutuando na dúvida. Durante esse período super importante em Milão, a amizade teve um papel fundamental. Os amigos mais próximos eram Alípio e Nebrídio, ambos africanos como ele, companheiros nessa busca pela verdade. Agostinho dedica passagens detalhadas ao Alípio, seu ex-aluno e amigo íntimo. Ah, sim. Narra, por exemplo, a luta do Alípio contra o vício pelos espetáculos de gladiadores em Roma. Como ele foi arrastado pelos amigos, tentou fechar os olhos, mas acabou vencido pela curiosidade ao ouvir um grito da multidão e virou um espectador ainda mais fanático que antes. Que história! E como ele se libertou disso? O Agostinho conta que foi através de uma repreensão indireta, quase sem querer. Durante uma aula em Cartago, Agostinho fez um comentário meio sarcástico sobre a loucura de quem se deixava dominar pela paixão dos jogos de circo. O Alípio estava lá, ouviu, sentiu que a carapuça serviu, interpretou como uma repreensão pessoal. Isso chocou ele e ajudou a se libertar do vício. Um exemplo para Agostinho da providência divina agindo de formas inesperadas. Incrível. Outro tema importante que eles discutiam era casamento versus a vida celibatária dedicada à filosofia, né? Agostinho se sentia preso pelo hábito da relação com a companheira, pelo desejo carnal, a morbidez da carne, como ele dizia. Considerava o casamento como uma solução possível, uma forma de canalizar essa necessidade. Enquanto o Alípio, por outro lado, que era virgem e depois viveu em castidade, defendia com força a superioridade do celibato para quem busca sabedoria, livre das preocupações, as responsabilidades familiares. O Alípio chegou a expressar curiosidade sobre o casamento, mas não por desejo, né? Mas por não conseguir entender como Agostinho, um cara tão inteligente, podia se sentir tão preso por essa necessidade. Essa tensão toda reflete a própria batalha interna do Agostinho. Exatamente.
dividido entre os apelos do corpo, do costume e o chamado crescente para uma vida de total dedicação a Deus e à verdade, que ele começava a associar com a continência, com o celibato. Essa busca leva ele, lá no livro 7, a um confronto direto com as questões metafísicas centrais, a natureza de Deus e a origem do mal. Rejeitando de vez a dualidade maniqueísta, ele se esforça para conceber Deus como um ser único, supremo, imutável, incorruptível e, o ponto-chave, incorpóreo. E como explicar o mal, então, se Deus é totalmente bom e criador de tudo? Aí Agostinho chega àquela famosa conclusão neoplatônica e cristã: o mal não é uma substância, não é algo que existe positivamente. Certo. O mal é a privação do bem, a privatio boni. A ausência, a corrupção, a diminuição do ser ou da ordem devida nas coisas criadas. Tudo que Deus criou é bom em sua natureza. O mal surge quando a criatura, pelo livre-arbítrio, no caso dos seres racionais, ou pela sua finitude, no caso da corrupção natural, se afasta da fonte do ser e do bem. Até a matéria primordial, aquela terra invisível e informe do Gênesis, que os maniqueus viam como um princípio mau, Agostinho interpreta como criada por Deus do nada, ex nihilo, e, portanto, intrinsecamente boa na sua capacidade de receber forma. Embora seja o nível mais baixo da criação, o mais próximo do nada pela falta de determinação. Nesse processo intelectual todo, a leitura dos livros dos platônicos, provavelmente Plotino, Porfírio, os neoplatônicos, foi fundamental. Esses filósofos ajudaram ele a superar o materialismo, a conceber a existência de uma realidade espiritual, inteligível, superior ao mundo sensível. Ajudaram a pensar Deus como o ser supremo, transcendente, a fonte de toda a realidade. Contudo, Agostinho também percebe os limites do neoplatonismo. Embora eles o tenham elevado à contemplação do mundo inteligível, do uno, Deus, faltava algo essencial ali. O que exatamente? Faltava a humildade e o reconhecimento do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne. Os platônicos, segundo Agostinho, viam a pátria, a união com Deus, mas não reconheciam o caminho humilde da encarnação. Ah, entendi. Agostinho percebe que o próprio orgulho intelectual dele era uma barreira para aceitar a fraqueza de Deus em Cristo. Essa tensão entre o vislumbre intelectual da verdade e a incapacidade de abraçá-la com a vontade. Isso chega no ponto máximo no livro 8. E o catalisador final é a visita de Ponticiano, um compatriota africano cristão fervoroso. O que ele conta? Ele narra para o Agostinho, para o Alípio, a história da conversão de Santo Antão do Deserto, o pai do monaquismo. E, de forma ainda mais impactante, a história recente de 2 altos funcionários do Império que, ao lerem a vida de Antão por acaso, decidiram na hora abandonar suas carreiras promissoras, suas noivas, para se dedicarem a Deus. Nossa, isso deve ter batido forte no Agostinho. Bateu muito forte. Ele se vê confrontado com a própria indecisão, a procrastinação dele, a incapacidade de romper com os laços do hábito, da carne, mesmo reconhecendo intelectualmente onde estava a verdade e o bem. Ele sente uma vergonha profunda. O relato do Ponticiano, então, desencadeia a famosa cena no jardim. Agostinho, numa angústia profunda, se retira para um canto isolado. Ele descreve uma batalha interior violenta, um conflito dilacerante entre 2 vontades. A vontade antiga, ligada aos prazeres carnais, aos hábitos do mundo, e a vontade nova, que aspirava a servir a Deus em pureza. É uma análise psicológica muito penetrante da divisão interior, da impotência da vontade humana deixada a si mesma. E ele personifica a continência como uma figura feminina, casta, serena, que o convida a abraçá-la, mostrando para ele inúmeros exemplos de homens, mulheres, jovens, viúvas que viveram essa virtude, não por força própria, mas pela graça de Deus. A luta é tão intensa que ele arranca os cabelos, bate na testa, chora convulsivamente. E então, o clímax. No auge da crise, ele ouve uma voz infantil, vinda de uma casa vizinha, cantando repetidamente a frase: Tolle, lege, tolle,
lege. Toma, lê, toma, lê. Exato. Ele interpreta isso como um sinal divino. Lembra da história de Santo Antão, que também foi movido por uma palavra da Escritura ouvida na igreja? Ele corre de volta para onde o Alípio estava, pega o códice das epístolas de Paulo, que estava ali, abre aleatoriamente e lê a primeira passagem que os olhos encontram. Romanos 13, 13 e 14. Que diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Agostinho relata que, ao terminar de ler essa frase, uma luz de segurança inundou o coração dele, e todas as trevas da dúvida se dissiparam. Na hora. Instantaneamente. Não precisou ler mais nada. Comunicou a decisão para o Alípio, que, por sua vez, leu a passagem seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Romanos 14, 1. Aplicando a si mesmo como um chamado a apoiar Agostinho e se juntar a ele. Os dois contam para Mônica, que fica exultante de alegria. A conversão estava completa ali. Essa cena é um marco, né? Não só na vida do Agostinho, mas na literatura, na história do pensamento ocidental. É um momento em que a longa busca intelectual e a tortuosa luta moral encontram a resolução na fé, na rendição à graça divina, mediada pela Escritura e por um evento interpretado como providencial. O livro 9 abre com essa paz, essa serenidade que veio depois da decisão. Agostinho renuncia formalmente à cátedra de professor de retórica, mas faz isso de forma discreta, aproveita as férias da vindima para se retirar de Milão, evitando alarde às possíveis críticas por abandonar uma posição tão prestigiosa. E ele se retira com Mônica, Adeodato, Alípio e outros amigos para uma vila em Cassiciaco, nos arredores de Milão. Esse período é de intensa atividade intelectual e espiritual, oração, estudo das escrituras, principalmente os salmos, e diálogos filosóficos que deram origem aos primeiros escritos dele como cristão contra os acadêmicos, a vida feliz, a ordem, solilóquios. E é nesse retiro também que ele situa o diálogo com o filho Adeodato, registrado em O Mestre, onde eles exploram a natureza da linguagem e do ensino. Ah, sim. Agostinho fala de Adeodato com grande admiração, ternura. Apesar de ser o filho carnal de meu pecado, ele reconhece no filho uma inteligência brilhante, superior à dele em alguns aspectos, um dom de Deus. Adeodato, na época, com uns 15 anos, participa ativamente das discussões filosóficas e é batizado junto com o pai Alípio na Vigília Pascual de 387 em Milão, pelas mãos do bispo Ambrósio. A descrição do batismo e da experiência litúrgica na igreja de Milão é carregada de emoção. Agostinho se comove profundamente com os hinos, os cânticos que tinham sido recém-introduzidos por Ambrósio no Ocidente. Ele derrama lágrimas de alegria, de consolo. E ele também menciona, com resignação e fé, a morte prematura de Adeodato, que aconteceu pouco tempo depois do retorno à África. Afirma a confiança dele no destino eterno do filho. Uma parte bem grande do livro 9 é dedicada a Mônica, como um memorial à vida e fé dela. Agostinho recorda a educação cristã dela, um episódio de juventude em que ela adquiriu o hábito de beber vinho escondido e foi corrigida pela repreensão dura de uma serva, o que a marcou para sempre. É verdade. Descreve o papel pacificador dela no casamento com Patrício, um marido pagão de temperamento difícil, a quem ela conquistou com paciência, virtude, levando ele ao batismo no fim da vida. E, claro, destaca a fé inabalável, a perseverança de Mônica na oração pela conversão do filho. Relata aquela famosa visão que ela teve anos antes, em que se viu sobre uma régua de madeira e um jovem luminoso disse que, onde ela estava, ali estaria também o filho dela. Essa visão a consolou, deu a certeza de que Agostinho um dia abraçaria a fé católica. O ponto alto do livro 9 é a narrativa da morte de Mônica, que aconteceu em Ostia, porto de Roma, enquanto esperavam para embarcar de volta para a África. Poucos dias antes de adoecer, Agostinho e Mônica tiveram uma conversa profunda, apoiados numa janela com vista para um jardim.
falando sobre a vida eterna dos santos, as mentes deles se elevaram progressivamente, transcendendo todas as coisas criadas, sensíveis e espirituais. É a chamada visão de hóstia, um momento de êxtase místico compartilhado. Agostinho descreve como, por um instante assim fugaz, icto trepidantes aspectos, eles chegaram a tocar a própria sabedoria eterna, o Verbo de Deus, fonte de toda verdade e beleza. Foi uma experiência inefável, uma antecipação da felicidade do céu. Que momento! Demais! E após essa experiência, Mônica disse que já não tinha mais nada a desejar nesta vida, porque o maior desejo dela, ver Agostinho católico, tinha se realizado. Pouco depois ela adoeceu e morreu serenamente. Nos livros 10 e 11, a narrativa autobiográfica meio que dá lugar a uma exploração introspectiva, filosófica, de dimensões impressionantes. O livro 10 é uma meditação profunda sobre a memória. Agostinho se pergunta: o que é a memória? Onde ela fica? Como funciona? Ele a descreve com metáforas, vastos átrios, palácios, um santuário amplo e infinito. A memória contém não só imagens das coisas percebidas pelos sentidos, cores, sons, cheiros, mas também as próprias noções das artes liberais, gramática, lógica, matemática, que não entraram pelos sentidos. E contém também os afetos da alma: tristeza, alegria, medo, desejo, lembrados sem que a gente necessariamente sinta eles no presente. Ele faz uma distinção interessante. Lembrar da tristeza passada não é estar triste agora. É como se a memória fosse o estômago da alma, retendo o alimento, a experiência passada, sem sentir o gosto original. E, surpreendentemente, a memória contém até a lembrança do esquecimento. Como a gente lembra que esqueceu algo, se o esquecimento é a ausência da memória? Uma pergunta complexa. Muito. Ele se maravilha com a capacidade quase ilimitada da memória, que contém o céu, a terra, o mar e até a si mesma. Questiona como o espírito humano pode conter realidades tão vastas e como pode conter a si mesmo. E a busca por Deus, ele conclui, também acontece dentro da memória. Deus não está entre as imagens sensíveis, nem entre as noções aprendidas, mas habita na memória de uma forma única, uma vez que a gente o tenha conhecido e o reconheça como a verdade interior que ilumina a mente. A análise do tempo no livro 11 é igualmente extraordinária. Talvez a contribuição filosófica mais famosa das Confissões. Ele parte daquela perplexidade diante da natureza elusiva do tempo. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, sei. Se o quero explicar a quem me pergunta, não sei. Clássico. Clássico absoluto. Ele desmonta as definições comuns. O tempo não pode ser um movimento dos corpos celestes, sol, lua, estrelas, como pensavam alguns filósofos gregos. Porque o movimento acontece no tempo e é medido pelo tempo. A gente pode imaginar um corpo celeste parado, mas o tempo continuaria a passar. A grande dificuldade é que o passado já não existe. O futuro ainda não existe. Só o presente parece ter existência real. Mas o presente, se tem alguma duração, pode ser dividido em partes que já passaram e partes que ainda virão. Se não tem duração, não é tempo. Então, como a gente mede o tempo se só o presente sem extensão existe? Aí vem a solução revolucionária de Agostinho: interiorizar o tempo. O tempo não é algo externo, mas uma distensão da alma, distensio animi. O que a gente mede não são as coisas que passam, mas a impressão, a affectio que elas deixam na nossa mente e que perdura mesmo depois que elas se foram. Interessante. Assim, existem propriamente 3 tempos, mas todos presentes na alma. O presente das coisas passadas, a memória. O presente das coisas presentes, a atenção ou percepção direta, o contuitus. E o presente das coisas futuras, a expectativa ou espera, expectatio. Então, quando medimos um intervalo de tempo, tipo, ao recitar um poema, estamos medindo a extensão dessa impressão na memória, o que já foi dito, e na expectativa, o que ainda virá, sustentada pela atenção no presente. O tempo, portanto, é subjetivo, no sentido de que existe e é medido na alma. Mas objetivo no sentido de que mede a duração real das mudanças no mundo criado.
E ele contrasta radicalmente essa experiência humana do tempo como sucessão, distensão com a eternidade de Deus. Deus não vive no tempo. Ele habita um eterno presente, um hoje imutável, onde todo o passado e todo o futuro estão contidos simultaneamente na visão dele. A eternidade não é um tempo infinitamente longo. Não, é a ausência de sucessão. Isso permite a ele responder aquela pergunta capciosa: o que Deus fazia antes de criar o mundo? A resposta é que a pergunta não faz sentido, porque antes é uma categoria temporal. Se o tempo foi criado junto com o universo, não pode haver um antes da criação. Deus está fora do tempo. Ele criou o tempo e o mundo simultaneamente a partir da sua eternidade. Essa análise do tempo como distensio animi é uma das contribuições mais originais e duradouras de Agostinho para a filosofia. Influenciou pensadores de Bergson a Heidegger, a fenomenologia. É realmente genial. Nos 3 últimos livros, 11, 12 e 13, Agostinho se volta para a interpretação do primeiro capítulo do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O livro 11, depois de discutir o tempo, já inicia essa exegese focando no princípio, identificado com o Verbo, o Filho de Deus, e na criação a partir do nada. No livro 12, ele aprofunda a interpretação de céu e terra. Explora múltiplos significados possíveis. O céu pode ser o firmamento visível, mas também o céu do céu, uma realidade espiritual criada antes do tempo, talvez os anjos, a igreja celeste, que contempla Deus eternamente. A Terra pode ser o planeta físico, mas também a Terra invisível e informe, a matéria primordial criada por Deus antes de receber qualquer forma definida. Ele discute longamente a natureza dessa matéria informe. Não é um nada absoluto, nem uma consubstância má como no maniqueísmo, mas é uma pura potencialidade, um quase nada, criada por Deus ex nihilo, e intrinsecamente boa pela capacidade de receber as formas que Deus lhe daria nos dias da criação. É a mutabilidade em si, a capacidade de mudança. Agostinho também reflete sobre a própria natureza da interpretação bíblica. Ele defende a possibilidade e a legitimidade de múltiplas interpretações de uma mesma passagem, desde que todas sejam fiéis à verdade revelada, à regra da fé e à caridade. Compara a Escritura a uma fonte abundante, de onde brotam diversos rios de sentido. Deus, na sua sabedoria, teria intencionado essa riqueza de significados para nutrir diferentes mentes de diferentes maneiras. No livro 13, ele aplica essa hermenêutica rica ao relato dos 6 dias da criação, oferecendo uma leitura predominantemente alegórica, focado no desenvolvimento espiritual da igreja e da alma individual. Os dias da criação simbolizam etapas na obra da graça divina. Por exemplo, a criação da luz e sua separação das trevas, dia 1, representa a iluminação das almas pela graça e sua separação do pecado. A criação do firmamento, dia 2, simboliza a autoridade das Escrituras, que separam as águas superiores, verdades espirituais, das inferiores, conhecimento temporal. Faz sentido. A terra seca, que produz vegetação, dia 3, representa os fiéis, a terra separada das águas amargas do mundo, que produzem boas obras, os frutos, por zelo espiritual. Os luminares no céu, dia 4, são os santos dotados de dons espirituais que iluminam a igreja. Os seres que povoam as águas e o ar, dia 5, representam os sacramentos, especialmente o batismo nas águas, e os mensageiros da palavra, os pregadores, que voam espiritualmente. E o 6º dia? A terra produzindo alma viva, dia 6, simboliza as paixões e afetos humanos ordenados e vivificados pela graça e pela continência. E o ápice, a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, também dia 6, representa a alma humana renovada pela graça, dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer e amar a Deus, governando os movimentos inferiores da alma, os animais.
E o sétimo dia, o descanso. O descanso de Deus no sétimo dia, o sábado, simboliza a paz eterna que Deus concede àqueles que o buscam e que Ele mesmo desfruta em sua própria bem-aventurança. Ele oferece também interpretações figurativas fascinantes para detalhes como o crescei e multiplicai-vos, dito aos seres aquáticos, dia 5, que ele associa aos sinais corporais e sacramentos. Significaria a capacidade de expressar uma única verdade de múltiplas formas sensíveis. E dito aos seres humanos, dia 6, associados à razão e ao intelecto, significaria a capacidade de descobrir múltiplos sentidos inteligíveis numa única expressão da Escritura. Uma riqueza interpretativa imensa. Essa exegese alegórica, que pode parecer distante da nossa mentalidade hoje, era uma ferramenta fundamental para Agostinho e para os contemporâneos dele. Permitia encontrar relevância espiritual, teológica profunda em textos que, lidos literalmente, poderiam parecer só narrativas simples ou prescrições ultrapassadas. Exato. E ele conclui reafirmando a bondade fundamental de toda a criação. Boa em cada parte e muito boa no seu conjunto ordenado, como reflexo da bondade do Criador. Finalmente, uma breve olhada no diálogo O Mestre, De Magistro, escrito naquele período de retiro em Cassicíaco. Agostinho conversa com o filho Adeodato. O tema central é a linguagem e o ensino. Como a gente aprende? As palavras podem realmente ensinar algo? Ou são só sinais que nos lembram ou nos direcionam para uma verdade que já está dentro da gente? O diálogo explora se é possível ensinar sem usar signos, palavras e gestos. Analisam exemplos. Se quer ensinar o que é caminhar, possa simplesmente caminhar. Mas Agostinho argumenta o ato de caminhar para ensinar já se torna um sinal da ação de caminhar. Parece impossível escapar dos signos na comunicação e no ensino. Eles concluem que as palavras são signos externos que apontam para as realidades, as coisas significadas. No entanto, o conhecimento verdadeiro da realidade não vem das palavras em si, mas de uma fonte interior de verdade. As palavras podem estimular a mente a buscar, mas a compreensão real vem da iluminação interior pelo único mestre verdadeiro que habita na alma, Cristo, a verdade encarnada. Essa doutrina da iluminação divina é central na epistemologia, na teoria do conhecimento de Agostinho. Aprendemos não primariamente dos mestres humanos ou das palavras, mas da consulta à verdade interior que Deus acende em nossa mente quando somos confrontados com signos ou com as próprias coisas. O papel do professor humano é mais despertar e direcionar essa busca interior. Percorremos assim, com a profundidade que o tema merece, os caminhos intrincados do pensamento agostiniano revelados nestas fontes. Uma jornada que vai das inquietações da infância, da juventude, passando pela busca filosófica, a conversão dramática, até as explorações abissais da memória, do tempo, da criação e da própria natureza do conhecimento. Foi intenso? Muito intenso. Vimos como a experiência pessoal de Agostinho está, assim, inseparavelmente ligada à reflexão teológica e filosófica dele. A honestidade brutal ao confessar as fraquezas, as dúvidas, combinada com o rigor intelectual das análises, cria uma obra de uma riqueza, uma profundidade que continua a desafiar e inspirar leitores há mais de 16 séculos. Ele nos mostra uma fé que não foge da razão, mas a busca, e uma razão que se abre ao mistério. Fica, talvez, a pergunta para nossa própria reflexão, né? Como a nossa jornada pessoal em busca de sentido, de verdade, ou mesmo de autoconhecimento, se reflete ou se diferencia dessa busca agostiniana? O que a gente aprende ao testemunhar esse esforço monumental de uma mente tentando compreender a si mesma, o mundo e Deus, com todas as complexidades da condição humana que ele tão vividamente expôs?